Abra tua Bíblia em Êxodo capítulo 32. Estava com saudade de estar aqui pregando, ministrando aquilo que Deus quer fazer, mas eu tenho certeza que você foi muito abençoado, durante todas essas semanas com aquilo que Deus queria fazer na tua vida, na tua casa, e eu tenho convicção que Deus, Ele vai derramar algo poderoso sobre você nessa manhã. Amém? Eu quero que você olhe para a tua vida hoje e entenda qual tem sido o tesouro que está no centro do teu coração. Existem pessoas que chegaram aqui nessa manhã e estão com o seu coração em situações difíceis, estão com o seu coração apertado, a sua vida muitas vezes bloqueada em áreas específicas, porque nós não temos rompido e vivido tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nessa manhã Deus colocou uma palavra no meu coração que vem ministrando comigo todos esses dias. Eu li novamente o livro de Êxodo enquanto eu estava em casa, repousando em silêncio, e eu vi o tanto de orientações e palavras que Deus falou no nosso coração. Porém, querido, eu passei um processo que eu precisei ficar sem até sussurrar, O médico proibiu de cochichar. Sabe aquele negócio que cochicha, Eu não podia cochichar era pior para mim do que falar. Então, se fosse algo extremo, era melhor eu falar do que eu cochichar. Mas, por muitas vezes, eu precisava falar e eu tinha que usar a inteligência artificial do Google para ela ficar reproduzindo tudo que eu precisava conversar. Então, cada visita que eu recebia na minha casa, durante todo o processo, quem respondia às pessoas era a inteligência artificial. Então, eu escrevia dentro do contexto, eles iam falando e o Google ia respondendo. E, querido, foi assim por praticamente 15 dias. 15 dias que eu não pude falar, responder, e muitas vezes quando escapava, eu ficava muito mal, porque a minha voz estava muito diferente, muito ruim, ainda não saía totalmente. E o Senhor, Ele falou muito comigo, Ele falou: olha, como eu fiz com Moisés, eu tenho feito com a minha igreja, eu tenho dado orientações, direcionamentos, palavras específicas para você. Mas, muitas vezes, você está tendo voz e não usa. E, querido, isso mexeu muito comigo, porque nós só valorizamos algo quando nós perdemos. Já aconteceu isso com você? Você reclama do teu carro, que esse carro, e aí teu carro para de funcionar, e você começa a reclamar porque ele parou, mas ele te levava, ele te trazia, ele resolvia situações da tua casa. Querido, o Senhor, Ele te trouxe nessa manhã para que você possa identificar o que tem roubado o centro de Deus no teu coração. Sabe, existe um tempo preparado, existe uma vitória para ser liberada sobre a tua vida. Nós estamos em outubro, que é o mês 10. Sabe, em 2025 nós liberamos aqui no início do ano e ele ainda não acabou. Eu quero declarar que é o ano do romper na tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Mas para que você possa romper e viver tudo aquilo que Deus quer na tua vida, Deus colocou alguns pontos que nós precisamos fazer e recalcular a rota. Domingo passado a pastora ministrou aqui pela manhã e ela falou sobre entendermos qual é a estação, qual é o lugar. Talvez você ainda não esteve aqui, assista a palavra lá no YouTube, que fala sobre muitas vezes você tem que sair da tua questão geográfica. Sabe, você tem que se movimentar, querido. Deus te trouxe essa manhã para que você possa entender que chegou o tempo de você se movimentar, você sair daquele lugar cômodo, confortável, para viver aquilo que Deus quer para a tua vida. Pastor, mas não quer que eu saia da igreja? Não, querido, se movimentar não é sair dessa igreja, ir para outra, é realmente ter uma atitude de transformação e de mudança hoje na tua vida, para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Então vamos ler lá, Êxodo 32, versículo 19, diz assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas o bebessem. Olha que o cara era bravo, hein, gente? E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado?
Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eles disse: quem tiver enfeites de ouro, tragam-nos para mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés deixou Arão responsável pelo povo. E a primeira coisa que eu quero que você pense nessa manhã: o que você tem deixado de fazer, terceirizado para pessoas na tua casa, na igreja, no teu GC e no teu trabalho? O que você tem feito com as coisas que Deus colocou na tua mão? Sabe por que Moisés pegou Arão? Porque ele não se sentia capaz, ele não se sentia confortável com a missão e o propósito que Deus colocou na mão dele. Eu não sei falar bem, eu não sei fazer da melhor forma, existem pessoas melhores que eu. Você já ouviu alguém falar isso? Talvez você já falou, mas vamos pensar em alguém? Ah, pastor, você me escolheu para ser líder em treinamento agora, mas existem tantas pessoas melhores do que eu. E aí, com a tua falta de fé e de acreditar naquilo que Deus colocou na tua mão, você começa a pegar pessoas como Arão para fazer aquilo que Deus confiou na tua mão. E aí Arão, ele foi um cara que ajudou muito Moisés, gente. Lá, um pouco antes, nós vemos o momento que Moisés está com os braços levantados e ele começa a querer baixar, e quando ele baixa os braços, o povo perece, e quando ele levanta, o povo é vitorioso. E Arão e Hur estão aonde? Eles estão lá levantando os braços. Mas entenda que se você colocar aquilo que Deus deu na tua mão para outro fazer, vai chegar um momento que essa pessoa, ela vai falhar e Deus vai cobrar de você. Moisés deixou com o povo Arão, e Arão era um homem usado por Deus, ele fazia tantas coisas, mas querido, existem coisas que você e eu precisamos fazer. Deus confiou algo na tua mão, promessas, propósitos, e você tem deixado para depois. O povo questionava constantemente Arão, reclamando e murmurando que Moisés tinha tirado eles do Egito e agora tinha deixado eles lá. E querido, quantas vezes você e eu temos reclamado de situações que nós temos vivido e temos esquecido daquilo que Deus fez, do milagre que Ele entregou, da promessa que Ele realizou? Ai, pastor, eu quero desistir, eu quero parar. Querido, tem horas que Deus, Ele olha e fala assim: meu Deus, gastei um milagre com essa pessoa. Se eu fosse Deus, Elismar, também que eu não sou, eu falo assim: não, Deus, perdi o dinheiro. Hoje nós temos, vários ursos lá para as crianças, uns presentes para eles lá em cima. E muitos ursos, todos os ursos foram doados pelo pastor Fernando e pela pastora Charlene, porque eles gostam de pegar o urso na maquininha. E eles têm um quarto de urso na casa deles. E eles trouxeram 50 ursos, e assim, é uma fração do que tem lá. Mas, sabe quando você coloca o teu dinheiro naquela máquina, e aí você perdeu a chance? Já aconteceu com você, não? Lá em casa, eles estão proibidos de jogar isso. Porque quanto mais você perde, mais você quer jogar. Mas e por que quando Deus te entrega na tua mão aquilo que você precisa, você consegue, o urso você não valoriza? Moisés, olha, eles estão animados. Moisés, ele estava vivendo algo sobrenatural, querido, com aquele povo. Pensa comigo, o mesmo homem que segurou os braços dele lá em Êxodo 17, sustentou ele, hoje estava construindo um Deus para que aquele povo adorasse. Aquele povo que tinha passado pelas pragas e não tinha sido atingido, tinha vivido milagres, atravessado tantas situações complicadas, e naquele momento eles começam a querer um Deus para adorar, porque eles estavam precisando de algo para suprir a carência, a necessidade do coração. E eu te pergunto, qual tem sido o Deus que tem roubado o lugar de Deus com D maiúsculo no teu coração? Ah, pastor, eu me converti, então eu não adoro mais imagem, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, querido. Mas ainda assim, você tem colocado coisas muitas vezes no lugar de Deus. Deus tem confiado coisas na minha mão e na tua mão, e eu quero te perguntar nessa manhã: o que você tem feito com aquilo que Ele tem confiado para você?
Pessoas me param muitas vezes, falam, não sei qual que é o meu chamado, qual é o meu ministério. Querido, ministério é serviço. Se você não sabe qual é o teu, vai servindo aonde você está. Servir nos impulsiona, nos prospera, nos eleva a viver aquilo que Deus quer para nós, não só na igreja, em todas as áreas da nossa vida. Mas o Senhor está falando, olha, eu estou te impulsionando, eu estou te fortalecendo, mas você precisa assumir o teu lugar. Tem alguém que nessa manhã decide assumir o seu lugar aqui? O inimigo está tentando destruir a tua alma, tentando tirar de você essa conquista que o Senhor Jesus já fez lá na cruz por você. O Senhor está falando, olha, pessoas chegaram aqui nessa manhã se arrastando, porque Deus, eu preciso conquistar, eu preciso ter o Senhor comigo, querido. Ele já morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia para que você e eu tivéssemos vida com abundância, para que você e eu parássemos de nos lamentar, de reclamar, de falar, Senhor, comigo nunca acontece, comigo nunca dá certo, comigo nada muda. O Senhor está falando, olha, nunca é tarde para recomeçar. Quando você está diante de Deus, nunca é tarde para recomeçar. Existem pessoas que chegaram até aqui ofendidas com as mudanças que Deus fez. Você está olhando para a tua vida e você está falando, Deus, eu não aceito, querido. Tem pessoas que estão perdendo coisas, perdendo situações. Existem pessoas que estão perdendo familiares. Existem pessoas que estão perdendo até um emprego. Pastor, eu vim para a igreja, eu perdi o emprego, querido. Aquilo que Deus tem para você é muito maior e melhor do que você está pensando, imaginando ou penetrou no teu coração. Mas para isso você precisa parar de se ofender. Mas por quê? Aí o senso de injustiça, eu quero entender, Deus, o Senhor tem que explicar, querido. Deus é soberano, Ele não precisa explicar nada para você e para mim. Basta nós entendermos que quando nós estamos nos posicionando naquilo que Deus quer fazer, nós teremos que nos levantar como homens e mulheres para destruir todo o bezerro de ouro que está na nossa vida. Existem situações e áreas da tua vida que te deixaram chacoalhados. Sabe quando você fica balançado e você não sabe como fazer porque você não está vivendo conforme aquilo que você projetou? Mas eu te pergunto, quais foram as tuas escolhas? 2025 já chegou no mês 10, já se passaram 9. Quais são os testemunhos do teu posicionamento? Ai, pastor, mas pastor, querido, Deus não quer mais, Deus quer resultado, atitude, posicionamento. Deus quer uma ousadia de um povo que entendeu que é eleito, escolhido, separado para viver no propósito de Deus. Mas muitas vezes você e eu temos deixado que as situações à nossa volta elas nos intimidem. Estamos vivendo um tempo onde o espírito de Jezabel quer assumir o lugar. As pessoas querem colocar a gente numa caixa. Olha para a pessoa do teu lado com cara de profeta e fale, não entre numa caixa. Fala para ele aí, não entre numa caixa. As pessoas começam a te colocar uma moldura, você tem que caber aqui dentro. Deus está falando comigo, com você nessa manhã. Aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, como a pastora ministrou domingo passado aqui, é inédito, é novo. As circunstâncias não serão capazes de impedir aquilo que Deus quer fazer. Mas, querido, muitas vezes você tem deixado as circunstâncias te apagar, te coagir, porque você está deixando o pecado prevalecer na tua vida. Aquele povo que tinha vivido tantos milagres, ele permitiu com que o pecado governasse, que as emoções, as situações começassem a tomar conta daquilo que eles estavam vivendo. E sabe qual que é o maior desafio nosso nos dias de hoje? É vencer uma palavra pequena, mas difícil. Repita comigo, orgulho. O orgulho, ele tem impedido as pessoas de recomeçarem. As pessoas querem recomeçar em posições que elas abandonaram um dia. Mas o novo tempo de Deus para a tua vida vai começar com humildade. Vai começar com você se rendendo, se arrependendo. Para isso você vai precisar ser humilde, para reconhecer tudo aquilo que você precisa melhorar, ajustar, deixar Deus transformar na tua vida, para que você saia desses eixos. Deus está falando, olha, o mês 10 é um mês que representa, querido, fechamento e início de ciclos. O 10 quer dizer contínuo, intenso. Ele quer dizer algo completo, mas ele também quer dizer final de ciclo e início de ciclo.
Nós estamos no segundo domingo e eu creio que o Senhor já começou domingo passado, os 2 cultos foram uma bênção, mas hoje o Senhor quer continuar a completar uma boa obra que Ele começou, liberando um novo ciclo sobre a tua vida, um novo ciclo sobre a tua casa, sabe, no teu trabalho, na tua vida. O que você precisa recomeçar? Repita comigo assim: diante de Deus, nunca é tarde para recomeçar. Moisés estava vivendo um tempo de inúmeras experiências com o povo. E quantas vezes nós nos deparamos com momentos das nossas vidas que nós achamos que nós já vivemos tanto que Deus, o Senhor nem vai fazer mais. Sabe, o Senhor está provendo tudo, o Senhor está fazendo, e nós conseguimos reclamar até da provisão que Deus tem colocado na nossa mesa. Nós agimos como crianças, e querido, entenda, nessa manhã Deus te trouxe aqui para falar: filho, filha, você precisa amadurecer e crescer. Aquilo que eu tenho para fazer na tua vida começa hoje. Só que sabe qual é o problema? Nós agimos como crianças imaturas. De uma criança, hoje é dia das crianças, sim, é o dia das crianças. Nós podemos entender eles reclamarem, eles muitas vezes murmurarem, mas a gente está ali para ensinar. Mas imagine você e eu com Deus, e ela está assim: meu Deus, ainda está agindo como uma criança? Sabe, existem pessoas que precisam ter um choque de realidade nessa manhã, como aquele povo. Eu digo para você, é fácil? Não é, mas eu quero falar no primeiro ponto dessa manhã: o que te trouxe até aqui não será capaz de levar você adiante. 2025 é o ano do romper, mas o que você tem fazendo? Deus está te convocando para rompimentos e mudanças verdadeiras, mas isso vai doer. Vai arrancar de você o velho, vai tirar aquilo que não pertence mais para este tempo. Eu lembro que o Theo e a Valentina teve um determinado dia que eles começaram a reclamar do almoço. Ai pai, a gente vai comer carne de novo, a gente vai comer isso de novo, tal. E a Dai, uma coisa que a gente sempre falou para eles: agradeça. Só que ele chegou um momento que só falar para agradecer não adiantou. A gente teve que pegar eles e levar eles em alguns lugares da cidade, onde tinham crianças comendo do chão e do lixo, para mostrar: filho, está vendo tudo isso que você tem? Sabe, Deus está falando para você: aquilo que te trouxe até aqui não será capaz de te levar adiante. Porque querido, Deus tem uma porção nova. Existem pessoas que estão reclamando do maná diário que Deus está fazendo, daquilo que Ele está te entregando, porque não está acontecendo aquilo que você quer. Mas Deus está falando: quem disse que vai ser do jeito que você quer? Chegou o tempo de entendermos que Ele tem nos levantado para sermos um exército. Sabe, para de dar desculpas. Tem alguém aqui que já serviu no exército? Deixa eu ver, tem alguém que já serviu no exército aí? Só um? Eu também não servi, glória a Deus. Mas eu lembro que no dia de me apresentar, eu fui selecionado para ir para o 20. O 20 era um terror aqui da cidade, né? E eu falei: Deus, eu tenho problema na coluna, eu não vou. Mas aí, para ajudar, no dia de me apresentar, eu esqueci os exames em casa. E aí começa aquele momento de preparação, né? Só quem já se apresentou sabe, tira a roupa e corre e faz aquela humilhação pública, né? Não sei se você já viu isso quando foi a tua vez. Mas chegou na hora de falar com o médico. Eu comecei: então doutor, eu tenho desvio na coluna, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a minha perna é torta. E ele: ó, não sei, mas acho que dá para você servir. Não. Por quê? Porque a gente começa a inventar desculpas, a gente começa a colocar: por quê? Porque nós falamos: olha, se eu entrar no exército, vai ser um ano da minha vida que eu vou ter que ficar aqui, que eu vou estar atrasado. A gente começa a colocar mil e uma coisas, e Deus está falando hoje: quais são as desculpas que você vai ter que deixar no altar para você assumir o teu lugar no exército de Deus para esse tempo? Ele me chamou e te chamou para uma grande comissão, para que nós possamos ir e fazer discípulos de todas as ações, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te pergunto hoje: quantas vezes você já recebeu uma palavra direcionada para a tua vida e você não se moveu? Hoje à noite vai ter um nosso amigo aqui e vai ser uma bênção. Mas sabe o que mais indigna o teu pastor, a tua pastora, talvez até o teu líder? É que muitos vão falar assim: nossa, hoje Deus falou que eu preciso orar mais. Hoje Deus falou que eu preciso ler a Bíblia. Aquele Deus está falando todo dia. Mas sabe qual é o problema? As desculpas, as situações, elas começam a roubar o lugar de Deus. Isso é um bezerro na tua vida que precisa ser deixado. Sabe, pare de dar desculpa, pare de procrastinar, pare de deixar para depois o que você precisa fazer hoje.
Senhor está falando: eu estou fazendo uma coisa nova. Já está surgindo na tua vida. Só que você continua sem conseguir organizar o teu trabalho, organizar a tua casa, organizar a tua rotina. Querido, se você não se planejar, o tempo, ele vai roubar. E quando a gente vê, acabou e a gente não fez nada. Só que muitas vezes nós estamos vindo com a reserva que nós tínhamos no tanque. Quem ministra sabe que quando você para de orar, e eu já parei de orar algumas vezes na minha vida, infelizmente, me frustrei, parei, eu continuava tendo palavras e falando, mas chega uma hora que tudo aquilo que você plantou, aquilo que você depositou, aquilo que você colocou aos pés de Jesus, acaba. E quando nós chegamos nessa fase de acabar, nós vemos que não tem mais o que nos leva para frente. Mas o Senhor está te falando nessa manhã: eu te trouxe para viver um tempo novo. Mas para isso, para que a gente tire o bezerro, para que a gente acabe, nós precisamos nos posicionar. O segundo ponto é posicionamento. Então, o primeiro, o que você fez até aqui não vai te levar para o futuro, mas se você não se posicionar hoje, você não conseguirá continuar vivendo aquilo que Deus quer para a tua vida. Falta de posicionamento automaticamente gera negligência e murmuração. Por quê? Porque quando você não é negligente, você não vive aquilo que você tem que viver. Querido, não dá muito tempo, você começa a reclamar. Mas Deus, o marido não pode nem mastigar do teu lado. Eu estava falando com um casal recentemente, que ele falou para mim: ela está irritada até com o jeito que eu como, pastor, mas eu como assim há 23 anos com ela. Mas sabe qual é o problema? É porque quando nós paramos de nos posicionar, nós começamos a dar espaço e lugar para outras coisas na nossa vida. Quando Deus olha para a nossa vida hoje, Ele vê, a gente vê da mesma forma. Sabe, eu pergunto para as pessoas: qual que é a tua rotina, querido? As pessoas, elas nem olham quando acordam. E aí a culpa é da igreja, do pastor, de Deus. Não, a culpa é nossa, é tua, é minha. Se você e eu não nos posicionamos em Deus, levantamos e falamos: olha, hoje o mundo está acabando, mas Deus, o Senhor está comigo, o Senhor é o meu Deus, a minha rocha, a minha força. Nós queremos mostrar que somos melhores que Deus muitas vezes, queridos. Nós queremos dizer para Deus: olha, se fosse eu faria desse jeito, mas Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Ele está falando para mim e para você: olha, como Moisés já tinha feito tantos milagres com aquele povo, e eles não se posicionaram. Até quando você e eu, como igreja, não nos levantaremos para assumir o nosso lugar como filhos e filhas do Senhor, para esse exército que vai mudar, querido? Sabe, muitas vezes nós estamos como aquele povo cegos. Nós estamos cegos e nós não nos posicionamos. Mas diante de Deus, nunca é tarde para recomeçar. O Senhor está te chamando nessa manhã para um posicionamento de filho que entende o lugar à mesa. Sabe, chega de ficar comendo migalhas do chão, fugindo daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu me contento com isso, não. Se contente com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Sabe, tem pessoas que estão indo com líderes e pastores muitas vezes abusivos, porque você se permite viver isso. Ninguém tem essa responsabilidade de ter que te carregar, mas também, querido, as pessoas, elas não podem te manipular a tal ponto. Falta de posicionamento. Chega de ficar fugindo daquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas, elas fiquem te direcionando para onde elas querem. Deus hoje está te pedindo um sim. Só que em Jonas capítulo 1, nós vemos um homem que disse não. Alguém já ouviu a história de Jonas aí? Jonas, ele é um homem que decide fugir da vontade de Deus. E querido, quando nós dizemos não para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo, nas nossas vidas, nós começamos a fugir da vontade de Deus. Todos começam a padecer do nosso lado. Sabe, existe um tempo que a falta de posicionamento que nós estamos vivendo, ela vai começar a sacrificar a nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão na nossa volta. Porque, querido, quando Jonas ele entra naquele barco, automaticamente todos que estão com ele começam a perecer. Todos que estão com ele começam a ter um momento difícil.
As pessoas questionavam o que, Senhor, aconteceu, por que tanta fúria nesse mar? Eles começaram a tirar as coisas de dentro, eles começaram a se desfazer. E enquanto o Senhor pensava no meu coração, existem pessoas aqui que já perderam todo o seu recurso da conta. Tem pessoas aqui que já gastaram tudo que podiam. Tem pessoas que já fizeram tudo. Tem pessoas que perderam o seu casamento. Tem pessoas que perderam o seu propósito, não vivem mais aquilo que Deus quer para ela. Por quê? Porque, querido, você está vivendo uma falta de posicionamento e obediência. E com isso, tudo está parando de acontecer à sua volta. Você está vivendo uma vida estéril, você está vivendo uma vida sem propósito, porque você não se posicionou. Enquanto Jonas não decidiu se posicionar e viver aquilo que Deus queria para ele, as coisas não romperam. O Senhor está chamando você e eu nessa manhã. Cadê os filhos e as filhas que vão se levantar para viver aquilo que Deus tem para este tempo, para fazer parte deste exército? Diante de Deus, nunca é tarde para recomeçar. Terceiro ponto, pastor, eu me identifiquei, eu estou colocando coisas e pessoas, situações no lugar de Deus. Então, querido, o Senhor está falando para mim, para você, chegou o tempo de recalcular a tua rota. Deus é tão misericordioso que quando nós começamos a ir pelo caminho errado, Ele começa, vira à esquerda, vira à direita, pare. Mas aí, querido, já aconteceu com você, de você estar pegando um caminho e o Waze falar para você, vira à direita. E você olha para o Waze e fala, cara, eu sei mais do que você. O melhor caminho é continuar reto e virar na terceira esquerda. E aí, quando você chega na próxima rua, ele fala, vira à direita. E você fala, cara, você pode ter toda a tecnologia do mundo, mas eu sei o que é melhor para mim, o caminho que eu quero fazer. E a pergunta que fica é, por que você coloca o Waze então? E a mesma coisa que Deus fala comigo, com você, por que você diz ser cristão, viver os planos e os propósitos que eu tenho para você, se toda hora que eu digo uma direção, você faz contrária? Só que aí, sabe por que você está vendo isso? Porque, querido, talvez aconteceu contigo, o que já aconteceu comigo muitas vezes. Eu pego esse contorno norte muitas vezes por semana. E ele está falando, pega na Rua Barbosa, pega na direita. E eu estou, não, Deus, eu não vou pegar, é muita lombada, é muita rua, é muito sinal. E aí chega um momento que não tem mais retorno, não tem mais desvio. E aí eu chego no momento, lá no contorno, que eu vou precisar passar por todo o congestionamento. E tem dias que eu falo com a minha esposa quase 1 hora por telefone. Por quê? Porque eu não obedeci. E aí agora você vai precisar passar pelo congestionamento, pelo acidente, pelo processo. Você vai ter que se atrasar, você vai ter que perder o teu compromisso. Por quê? Porque Deus não te ama não, porque você não obedeceu. Deus está falando, chegou o tempo de recalcular a tua rota, ter orientações claras de Deus para o plano que Ele tem para a tua vida. Não é tarde, mas Deus está falando, olha, o caminho certo é aqui. E aí você não obedece, você tem que pagar o preço pela tua desobediência. Nesse dia, Deus está preocupado, não com o que você fala, mas com o que você faz. Mateus 21, 28, nós vemos a parábola dos 2 filhos. Quantos são pais nessa manhã aqui? Deixa eu ver. E aqueles 2 filhos, eles chegam e recebem uma direção do seu pai. E aí o primeiro que recebe, ele olha para o pai e fala o quê? Eu não vou fazer. Mas aí ele se arrepende e faz o que o pai pediu. Mas o segundo, ele fala, pai, é claro. Todo mundo tem um irmão que é meio, malandrão. É claro, eu vou fazer. Tá tudo certo, tal. E chega na hora e não faz. Quem foi que agradou a Deus? Aquele pai, perdão. O filho que não disse que não ia fazer e fez, ou o que disse que ia fazer e não fez? O que disse que não ia fazer e fez. Porque, querido, até quando nós vamos continuar numa geração que fala muito, mas não cumpre o que fala, que diz muito, mas não tem atitude, não mostra a diferença daqueles que servem para aqueles que não servem? O Senhor está falando, olha, eu quero direcionar você para um novo tempo. No versículo 22, esse mesmo capítulo diz, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Nessa versão diz, se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração.
Querido, Deus está pronto para te entregar um tempo novo, uma vida nova, mas você e eu precisamos entender que é necessário assumir este lugar de recálculo de rota. Se não está dando certo por onde você está indo, seja humilde, reconheça, mas recalcule a tua rota. Deus está falando, Óbidos Novos Church é lugar de recomeço, você crê nisso? Mas para isso você precisa se levantar e avançar. O quarto ponto: viver os princípios estabelecidos por Deus. Mateus 6,6 fala, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. A oração, querido, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 vai falar, olha, é necessário orar sem cessar. Orar sem cessar significa manter uma atitude constante de comunicação e dependência de Deus. Deus, eu estou contigo em todo o meu dia. É no teu trabalho, é no trânsito, é onde você está falando, Senhor, eu quero viver, então eu vou viver os teus planos para mim, mas eu preciso seguir os princípios. Pare de se limitar a horários e lugares específicos. Aonde você está, o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo está contigo para fazer. Orar sem cessar em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus que está em Cristo para convosco. O seu Espírito está conectado com o Espírito do Senhor ali, vocês estão juntos 24 horas por dia. Então aonde você estiver, você precisa da liberdade. Mas para esse tempo, para que nós possamos assumir o lugar que Deus quer, não basta somente orar, você vai ter que jejuar. E nós vamos lançar nos próximos dias o nosso último jejum do ano. Tem alguém que vai estar comigo aí, amém? A gente está falando tanto sobre 21 dias, mas todas as palavras agora são 40 dias, né? Estamos quase indo para 40, Senhor, mas dentro da agenda são 21 dias. Jejum e oração. Princípios básicos que nós ouvimos desde criança. Os colinhos de fogo é com jejum, com oração, é com jejum. Mas é para aquele tempo? Não, é para hoje. É para hoje. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele teve um período que antecedeu de 40 dias de jejum. Existem demônios que só saem com jejum. Davi jejuou por 7 dias para dentro do seu filho que estava doente, mesmo ele sabendo que aquele filho iria morrer. Mas ele jejuou, Esther jejuou e orou para que pudesse interceder por aquele povo judeu, junto ao rei. Jesus orou por 40 dias no deserto. Querido, muitas vezes, antes de começar alguma coisa, sabe, Jesus, que era Jesus, ele orou e jejuou por 40 dias para viver o ministério que Deus tinha para ele. E aí, nós achamos que com a gente vai ser moleza. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi afrontado por pessoas, mas ele perseverou e continuou naquilo que Deus tinha falado. Na igreja primitiva, os apóstolos jejuavam e oravam para buscar a orientação de quem eles iriam escolher para ser líderes, de quem eles iriam escolher para cuidar. Porque, querido, muitas vezes você e eu temos nos frustrado porque nós temos tomado decisões que Deus não mandou a gente tomar. Pastor, eu estou perecendo, mas quem falou para você? Foi Deus? Não, não foi, eu fiz porque eu quis. Então, querido, é o processo do recálculo de rota. Pastor, mas só orar e jejuar dá certo, querido? Você precisa orar. Repita comigo, orar, jejuar, e aí, ler a Bíblia. Sabe, para que você viva o princípio daquilo que Deus quer fazer e tenha autoridade para derrubar os bezerros de ouro da tua vida, você vai ter que ler a Bíblia. João 8,32 declara, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus traz libertação do pecado. Sabe, a palavra de Deus quebra as amarras da mentira, do engano. Ela derruba o que for preciso na tua vida. Mas Oséias 4,6 declara, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Aí Oséias 6,3 reforça, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, aquilo que Deus quer fazer, nós precisaremos entender que os propósitos estabelecidos por Deus é que nós sejamos levantados como uns soldados para esse tempo. Mas oração, jejum, leitura da palavra nos levará a termos uma vida enraizada em Deus. Quando nós temos uma raiz profunda, nós entendemos que a profundidade ela vai definir a altura daquilo que Deus vai fazer na tua vida.
Pastora Valnice Milhomes fala: 1% de oração, 1% de poder. 10% de oração, 100% de oração, 100% de poder. Se a tua vida ela for estabelecida com oração, jejum e leitura. Pastor, por que leitura? Porque, queridos, é nessa palavra que nós vamos começar a entender tudo aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer ministrar. Sabe, eu não sou contra a tecnologia celular, mas eu tenho batido na tecla, eu tenho trazido a Bíblia, eu tenho falado com os meus líderes para trazer, porque é diferente quando você lê a Bíblia aqui, você anota, você escreve, você fala o que Deus falou com você. É diferente. Sabe, você lê a Bíblia e deixar aquela palavra ruminar, ministrar no teu coração, confrontar você. Nós temos que parar de negociarmos os princípios de Deus nas nossas vidas. Você e eu somos levantados para governar, para derrubar todo inimigo, todo bloqueio, toda barreira, toda muralha que tem tentado te impedir de viver aquilo que Deus quer. Mas Satanás tem trazido ofertas vantajosas e muito boas na tua mão. Olha para a pessoa do teu lado e fala: não deixa ninguém te enganar. Não deixa. Sabe, não deixa, porque a oferta é bonita, parece boa, mas, querido, se aos olhos do Senhor não vier confirmação em paz, foge que é laço. Não negocia com o inimigo, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. O inimigo das nossas almas, ele quer muitas vezes tirar o foco, o propósito, o direcionamento daquilo que Deus quer liberar sobre a tua casa. Mas essa manhã, o quinto ponto é: você se posicionou, você se levantou, orou, jejuou, conhece a palavra. Deus vai te levantar para derrubar os altares construídos por nós e pelo nosso povo. Sabe, tem coisas que você está passando na tua vida, não foi porque você fez, é uma herança dos teus pais. Mas a palavra de Deus diz em Números que, querido, a bênção ela vai atingir muitas gerações a mais do que a maldição. Mas para que a maldição ela seja quebrada, você e eu precisamos nos levantar, tomar posse daquilo que Deus falou, daquilo que Ele entregou e falar: olha, a partir de mim começa um novo tempo. E hoje eu te pergunto: o que tem roubado o lugar de Deus na tua vida? Você continua ainda pensando, depois de 36 minutos comigo falando aqui: eu não adoro deuses, eu não adoro situações, mas o Senhor está falando: olha isso, glória a Deus, você já venceu, mas o que tem roubado o tempo que eu tenho contigo? Naquele momento, quando Moisés chegou e pegou aquele bezerro, ele lançou no fogo. Chegou o tempo de você derrubar os altares, que ele chegar com os 2 pés no peito mesmo. Ai, pastor, mas eu vou ter que ver, querido, se é pecado, você tem que arrancar. Arranca de uma vez que dói menos. Sabe, é tudo ou nada. Tem áreas da tua vida que precisam de uma atitude hoje, um posicionamento hoje, um romper hoje. Quando nós derrubamos os altares que vêm roubando o lugar de Deus na nossa vida, a mudança e a direção, ela é imediata, ela começa instantaneamente. A presença de Deus é tão real, querido, que muitas vezes no teu posicionamento, no teu sim, automaticamente você já vê uma mudança. Mas eu quero entender hoje contigo. Você muitas vezes não tem chutado e derrubado esse bezerro, porque você tem medo das tempestades. Mas eu quero declarar para você algo que eu tenho aprendido: Deus usa as tempestades. Os ventos de Deus são pedagógicos para nos ensinar. Os ventos de Deus nos trazem de volta para o centro da vontade dEle. Existem pessoas que estão aqui hoje que, se não fosse o vento de Deus que bateu na tua casa, você não teria voltado. Jonas tentou fugir com aqueles homens no barco e todos padecendo, mas, querido, no momento que eles jogam Jonas no barco, o mesmo vento que estava quase virando tudo acalmou. E uma coisa que eu tenho falado muito é que o que afunda o barco não é a água que está fora, é a água que está dentro. Pode estar o mundo todo revirando, mas a água que está fora, ela não será capaz de afundar você. Mas a água estragada que está dentro, ela vai ser capaz de destruir tudo. Os homens tentavam fazer de tudo para ajudar, mas enquanto eles não entenderam que eles precisavam se livrar daquilo. E hoje eu quero te perguntar: o que você tem que tirar hoje da tua vida? Quando saímos dos lugares que nunca deveríamos ter entrado, começamos a fluir em Deus de novo.
As renúncias, elas nunca serão em vão. Moisés teve uma direção e uma orientação de Deus. Hoje o Senhor tem nos convocado para um tempo novo com Ele. O que você e eu vamos fazer hoje? Queridos, o povo que estava com Moisés já tinha visto o vento agir tantas vezes, trazendo pragas e levando as pragas, fazendo coisas inúmeras. Quando precisaram atravessar o mar, o vento foi e abriu o mar. Quando todo aquele povo chegou no meio do processo, o que o vento fez? Fechou o mar. Os ventos, eles fazem parte do processo. Chegou o tempo de você e eu entendermos o que tem nos impedido de fluir. E eu finalizo aqui, o número 10, ele representa completude. Ele representa renovação. Ele representa totalidade. Ele representa o fim de um ciclo e o início de um novo tempo. Ele está associado diretamente a novos começos, a realização e ao poder de transformação. Existem pessoas que não conseguiram romper algumas áreas até agora, mas se hoje você se levantar e acreditar, o Senhor vai levar você para uma nova estação da tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Hoje ciclos se fecham, mas também iniciam ciclos de um novo tempo na totalidade perfeita de Deus. Romanos 8 vai dizer: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele povo, por si só, eles seriam destruídos por conta daquilo, mas Deus, mais uma vez, teve misericórdia. E nessa manhã eu quero que vocês coloquem em pé. Deus está falando comigo, com você. O que tem te desanimado? O que tem te parado? O que tem feito você muitas vezes desfalecer? 2 Coríntios 4,16 vai dizer: por isso não desanimamos. Embora estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. E ele continua dizendo: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu quero que por um momento você feche teus olhos e fale para Deus: qual é a área da tua vida que precisa de um posicionamento hoje?